Bom dia, amados irmãos, graça e a paz, Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos reunidos aqui nessa manhã. Romanos capítulo 6, vamos ler o texto. Romanos 6, versos 1 a 11, vamos ler novamente. 6, 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã. Deus de tão grandiosa salvação, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que enviou o amado Filho para derramar o seu sangue precioso na cruz, o sangue que nos lava dos nossos pecados, que nos faz justificados diante de Ti, ó Deus. Somos chamados Teus filhos por esta obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina agora como devemos viver à luz desta verdade, à luz do Teu Evangelho. Por isso nós pedimos nesta manhã a Tua graça, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, o entendimento da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor usa este meio de graça tão importante que é a pregação pública da Tua palavra para a santificação da Tua igreja, ó Deus, para operar a obra que nós, homens, não podemos realizar. Somente a Tua palavra pelo poder do Espírito Santo. Então nós nos submetemos ao Senhor nesta hora, neste momento, rogando que o Senhor faça esta obra, Senhor. Santifica-nos pelo poder da Tua palavra. Ajuda-me a ser fiel ao texto e ajuda cada irmão, cada pessoa aqui, cada coração, a ter a devida atenção, a devida concentração, ó Deus, a esta palavra que será ministrada agora, para o Teu louvor, para a Tua glória. Oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós estamos seguindo aqui a exposição, como de costume, nós pegamos um livro, uma carta e vamos seguindo então a exposição, texto por texto, procurando entender no contexto o que o texto está nos dizendo. Nós estamos estudando esta carta tão importante na história da igreja, Romanos, como Deus usou ao longo da história. Milhares de vidas foram impactadas, líderes, servos, né, que Deus usou depois também como teólogos, como pastores, ao longo da história da igreja, foram tremendamente impactados pelo estudo desta epístola de Paulo aos Romanos. E nós então, já retomando, né, nós começamos ali a partir do capítulo 3, depois de Paulo mostrar a nossa realidade como pecadores debaixo da ira de Deus. A partir do capítulo 3, ele começa a explicar a doutrina da justificação pela fé. Então foi essa doutrina foi o grande tema que nós acompanhamos na sequência dos últimos domingos. Ele começa explicando o que significa, o que é esta justificação pela graça, mediante a fé em Cristo somente. E ele fundamentou também esta doutrina à luz das Escrituras do Antigo Testamento, lá no capítulo 4. Então não é uma doutrina que Paulo inventou, ela já estava lá, já constava nas páginas do Antigo Testamento. E para isso Paulo traz dois exemplos, Abraão e Davi.
No início do capítulo 5, então, nós observamos como Paulo enfatizou os benefícios. Ele então explica, ele fundamenta a doutrina e quais são os benefícios. Capítulo 5, início do capítulo 5, benefícios, as bênçãos decorrentes da justificação. Nós temos paz com Deus, não havia paz, não há paz, se não for por meio de Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, nós temos acesso à sua graça, nós temos certeza do amor de Deus sobre nós, mesmo em meio às tribulações, certeza da salvação, nós somos livrados completamente da ira de Deus. E a semana passada nós então vimos no final do capítulo 5, com o pastor Douglas, a explicação do contraste entre Adão e Cristo. Adão e Cristo, texto muito importante, a ideia da representatividade. Como que Deus lida com a raça humana. A ideia lá, nós vimos a questão do pecado original em Adão, nosso primeiro representante diante de Deus e todas as suas consequências, as consequências deste pecado original em Adão, que nos afetam diretamente. Mas Paulo, então, neste contraste, pela graça de Deus, pela providência de Deus, agora em Cristo Jesus, unidos a Cristo pela fé, nós não estamos mais em Adão. Nós temos agora o nosso novo representante diante de Deus, o segundo Adão, o perfeito Adão, o Adão que não falhou, o Adão que cumpriu toda exigência diante de Deus. Cristo é o nosso novo representante, o cabeça da humanidade redimida, da nova humanidade redimida, e assim, unidos a Ele pela fé, nós recebemos os benefícios de sua obra em nosso favor. E hoje começamos então o capítulo 6. Começamos o capítulo 6, capítulo que tem por tema principal a santificação. Então perceba, Paulo falou sobre justificação e agora entra o tema santificação. Com isso o apóstolo está mostrando que genuína justificação jamais pode ser separada da santificação, da nossa santificação, do nosso processo gradual de crescimento na justiça, na vida prática. Este processo que dura a vida inteira na vida do crente. Então, na justificação, em linhas gerais, em termos gerais, nós somos salvos, nós somos livres da culpa do pecado. E na santificação, nós somos livres, nós somos libertos do poder do pecado. Então, a salvação pela graça, que Paulo está enfatizando, a justificação pela graça mediante a fé, de forma alguma fomenta uma vida pecaminosa. Não é licença, não é desculpa para pecar mais, de forma alguma, pelo contrário, essa salvação, aqueles que são alcançados realmente pela graça, vão apresentar um viver santificado, piedoso, que glorifica a Deus. E nosso texto hoje, meus irmãos, vamos observar que o apóstolo ele vai apresentar o fundamento doutrinário, o fundamento, né, a base sólida da doutrina, princípios que destacam a certeza de sermos livres do domínio do pecado. Essa realidade espiritual que todo crente precisa saber, todo crente precisa tomar conhecimento, todo crente precisa considerar a fim de avançar em santificação. Então, o grande assunto aqui é, afinal de contas, como que podemos obter vitória sobre os nossos pecados? E nós vamos observar, meus irmãos, que essa batalha começa aqui, na mente. Ela começa no entendimento, um entendimento iluminado pelo Espírito Santo à luz do Evangelho. Então é um entendimento abastecido pela palavra de Deus. Por exemplo, você observou a ênfase aqui no texto que nós lemos a respeito da expressão do saber, como se repete no nosso texto? Essas expressões, por exemplo, capítulo 3, nós temos ali, porventura ignorais, e ali no sentido de algo que não deve ser esquecido, algo que não pode ser ignorado, trazendo ali o significado do batismo, nós vamos ver. Depois lá no versículo 6, Paulo diz, sabendo isto. Então ele pressupõe princípios essenciais do Evangelho que os crentes devem saber. Ele está pressupondo isso, os crentes sabem disso, os crentes devem tomar conhecimento disso, pois lá no versículo 9
De novo, sabedores de quê? Lá no versículo 11, aí ele usa o termo considerai. Aquilo que nós sabemos, nós devemos considerar. Há um processo aqui que ele está explicando de como que nós assimilamos essa realidade sobre as nossas vidas. E você percebe que ele está enfatizando a importância de saber, de lembrar, de meditar, de aprofundar o seu entendimento da sua nova posição, quem você é hoje em Jesus Cristo. Você precisa saber disso, você precisa tomar conhecimento disso. Pastor Augusto Nicodemos, no seu comentário, ele diz o seguinte a respeito dessa questão bem interessante. Ele diz: Paulo mantém o foco justamente na necessidade que temos de entender a cruz, de entender a nossa união com Cristo, porque sem esse entendimento, ficamos sem base para viver como cristãos na prática. Não adianta querer ser cristão sem ter o entendimento e a doutrina corretos, pois corre-se o risco de cair no misticismo, na superstição, de seguir práticas de falsos profetas e fazer um monte de coisa sem nenhuma fundamentação na Bíblia. Por isso é preciso saber. Nós vivemos o tempo de aversão à doutrina. Muito estudo mata. Aquela ideia, né? A letra mata, o espírito vivifica, então não podemos estudar nada. Vamos deixar tudo vago, tudo aberto, tudo vale no âmbito da fé. É isso que a Bíblia fala? Obviamente não. É preciso entender doutrina. Para isso, realmente, há o esforço aqui. Há uma questão de pedir a Deus, de assimilar e de crescermos nisso, à luz da palavra de Deus. Então, perceba, uma vida cristã saudável, que se desenvolve na prática, em santificação, começa pelo conhecimento bem solidificado do Evangelho. Entender a cruz, o que foi conquistado lá, entender a nossa união espiritual com Cristo e assim pregar o Evangelho para si mesmo, diariamente. Você precisa pregar para si mesmo essas verdades. Portanto, vamos observar o nosso texto nessa manhã, meus irmãos, verdades fundamentais do Evangelho que dizem respeito à nossa posição em Cristo. 3 verdades em destaque aqui, que nós precisamos saber, lembrar, meditar, pregar a nós mesmos, a fim de avançarmos em nossa santificação. Que verdades são estas? Em primeiro lugar, primeira delas, nós, crentes em Cristo, precisamos lembrar que já morremos para o pecado. Olha o que diz ali Paulo, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele já morremos. Então, Paulo combate aqui a distorção da salvação pela graça, como ele já havia feito lá em termos breves, lá no capítulo 3, lembram? O texto que nós já vimos? Capítulo 3, versículo 8. A gente pode voltar lá, só para relembrar a questão, 3, 8. Ele diz ali: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Então Paulo está dizendo ali que ele estava sendo acusado caluniosamente de afirmar, né, a graça em detrimento da lei. Então vamos praticar males para que venham bênçãos, para que a graça seja maior. Então Paulo era acusado, de certa forma, de ensinar, quando ele pregava a justificação pela graça mediante a fé, de ensinar o antinomianismo. Nós já vimos isso, de enfatizar graça em detrimento da lei. Aquela ideia, se só somos justificados pela fé, mediante a graça, não tem mérito nenhum, então não é por obras da lei, não é porque eu faço que eu sou salvo, então eu vou pecar, vou viver de qualquer jeito, para que a graça, no final das contas, seja maior. Diante de um grandioso pecador, Paulo nega essa distorção. Não é assim. Paulo nega com veemência, ele fala aqui de modo nenhum. De modo nenhum. Quem pensa assim, ainda não entendeu a graça salvadora de Deus. Quem está pensando assim? Porque o crente realmente alcançado pela graça de Cristo não vive mais na prática habitual do pecado, porque já morreu para o pecado. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, o pecado não pode ter mais o mesmo efeito que tinha antes da conversão.
sobre as nossas vidas. Não pode mais. Mas afinal de contas, como que isso aconteceu? Como que o crente morreu para o pecado? Paulo responde na sequência. Na continuidade do texto, Paulo responde como que é isso, como que o crente morreu. E ele utiliza o significado do batismo. Ele volta para o simbolismo do batismo. Acompanhe a leitura a partir do versículo 13. Ele diz ali: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja, Paulo diz: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. Ele está dizendo aqui algo, em outras palavras: meus irmãos, vocês esqueceram o que o batismo significa? Meus irmãos, vocês estão ignorando a realidade do batismo? O que o batismo representa? Vocês devem sempre lembrar, meus irmãos, vocês não podem ignorar a realidade espiritual da qual o batismo representa. A realidade espiritual da qual o batismo é um símbolo, uma representação. E bons comentaristas concordam aqui que a referência diz respeito ao batismo das águas, a realidade espiritual que ele representa. E como nós sabemos, meus irmãos, o batismo, aliás, interessante, hoje o catecismo caiu de novo com o assunto tratado da pregação. Então, a providência de Deus orquestrando, né? A pregação expositiva nos traz essas surpresas boas, mostrando como Deus conduz as coisas, e fechou mais uma vez a questão do catecismo. O batismo, o que é o batismo? O batismo é uma representação daquilo que ocorre espiritualmente na vida do crente que está unido a Cristo pela fé. Recentemente nós tivemos o exemplo com os nossos irmãos aqui, lá em fevereiro, tivemos o batismo do irmão Luiz Gustavo, da Chayane, da Martina, da Sara, do Arthur, aquele dia tão especial, aquele dia tão feliz. Nós ouvimos o testemunho, aquilo que Deus fez na vida destes, resgatando da descrença para uma vida que confia, para uma vida consagrada ao Senhor Jesus. E aí depois o simbolismo lá das águas, mergulhado nas águas, saindo das águas. Então nós entendemos que o batismo é uma representação daquilo que aconteceu espiritualmente na vida da pessoa. O batismo como ordenança, ele não salva, ele não é regenerador, como nós lemos hoje. Ele não é regenerador, mas ele é um testemunho de salvação. Por isso nós entendemos que deve se submeter ao batismo somente aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus. Então, em resumo, batismo significa a nossa união com Cristo, especialmente o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Então é assim que nós crentes morremos para o pecado, nós morremos lá na cruz, juntamente com Cristo. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O crente morreu para o pecado através da morte de Cristo na cruz. E de certa forma nós podemos entender aqui que o apóstolo Paulo segue na linha do assunto trabalhado no capítulo 5, no final do capítulo 5. Ele segue o raciocínio do que foi trabalhado lá. Ou estamos unidos a Adão, pelo nosso nascimento natural, ou estamos unidos a Cristo, pelo novo nascimento espiritual, crendo em Jesus Cristo. E desta forma, são as duas únicas opções, duas únicas possibilidades, e desta forma nós recebemos a herança ou de um ou de outro. Ou de um ou de outro. Nós recebemos as consequências do ato, ou de um ou de outro. Então, se nós estamos em Cristo, nós recebemos os benefícios conquistados por Ele lá na sua morte e na sua ressurreição como nosso novo representante diante de Deus. É assim que nós morremos para o pecado. Então, John Stott explica aqui com maestria essa questão da nossa morte juntamente com Cristo. Ele diz o seguinte: Cristo morreu para o pecado quando sofreu o castigo do pecado. Ele morreu por nossos pecados, carregando-os em sua própria pessoa inocente e santa.
carregou nossos pecados e sua justa recompensa. A morte de Jesus foi o pagamento pelo pecado, pelo nosso pecado. Ele cumpriu a sentença, pagou a pena e aceitou a consequência. Tudo isto Cristo fez de uma só vez e para sempre, e portanto o pecado já não tem direito algum sobre ele. Se é nesse sentido que Cristo morreu para o pecado, nós também, unidos a Cristo, morremos para o pecado neste mesmo sentido. Isto é, morremos para o pecado porque em Cristo sofremos o castigo pelo pecado, e a consequência é que a nossa velha vida terminou e começamos uma nova vida. Morremos juntamente com Cristo, ou seja, com Ele morremos para a nossa antiga vida dominada pelo pecado e juntamente com Ele ressuscitamos para a nova vida, versículo 4, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A expressão novidade de vida indica vida diferente. É uma vida distinta da antiga vida em Adão. Novidade de vida indica isso. É uma vida diferente, é uma vida distinta da vida mundana, da vida em Adão. O crente regenerado, então, o crente justificado, inevitavelmente apresentará no processo de santificação essa mudança contínua, que busca rejeitar o pecado e conformar a sua vida à palavra de Deus. Então, isso acontece na vida de todo crente. Todo crente vai apresentar esta mudança, como, por exemplo, aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ilustra bem essa verdade. Outrora, Paulo, um insolente perseguidor da igreja, Paulo tinha aversão a crentes. Ele odiava crentes. Ele botava na cadeia crentes. Então ele tinha realmente essa aversão, ele queria destruir a igreja, movido por esse ódio aos crentes, completamente envolto em seu farisaísmo. Mas então Paulo foi convertido, a graça alcançou ele. A graça poderosa, Cristo se revelou a Paulo e ali a vida dele foi completamente transformada, lá na estrada de Damasco. Paulo plenamente transformado e a mudança foi radical. O que antes ele odiava, ele passou a amar. Ele passou a amar Cristo, amar o Evangelho da cruz, amar o próximo como a si mesmo. E é interessante porque você observa nos testemunhos que Paulo dá nas suas epístolas, essa devoção dele. O encontro dele com o Senhor Jesus foi tão significativo, foi tão impactante, que ele, diversas vezes, ele fala desse amor, desse constrangimento, dessa vida que ele queria que fosse totalmente do Senhor. Por exemplo, Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Esse texto é impressionante. O que Paulo afirma ali é impressionante. Vamos ler juntos esse texto? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba o entendimento do que aconteceu lá na cruz, do que Jesus fez por ele. Perceba o assimilar profundo que leva ele a essa declaração, o entendimento de quem é Jesus, o que Jesus fez por ele. Será que você pode fazer essa mesma afirmação sobre a sua vida? Está você entendendo esta realidade espiritual de que na cruz, em Cristo, você morreu para o pecado? Você morreu para o mundo e agora você vive pela fé no Filho amado de Deus. Você está entendendo a cada dia que a sua dependência de Cristo é muito mais profunda do que você imaginava e você vai assimilando isso. A cada luta, a cada batalha, a cada conquista, toda a glória é do Senhor Jesus Cristo. E veja, cada crente tem a sua própria experiência de conversão. Não é sábio ficar se comparando. Cada crente tem a sua própria experiência. Alguns terão dias e momentos marcantes, mudanças mais radicais. Outros, nem tanto. Outros entenderão mais como um processo, mudanças menos radicais, talvez aqueles que já cresceram em lar cristão.
Mas a questão é, você que se diz cristão hoje, você que se diz justificado pela fé, você que se diz convertido, está você andando em novidade de vida? Está você afirmando juntamente com Paulo aqui, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, que o crente verdadeiramente justificado pela fé, aquele que realmente entregou a sua vida para Jesus, é alguém que vai avançar em santificação. Aquela história de que o crente, a pessoa pode se dizer crente, pode professar, pode botar na mídia social, pode usar a camiseta, sou de Jesus, mas que não apresenta mudança nenhuma de vida e vive exatamente como o mundo vive, isso não tem fundamentação bíblica. Algo errado está acontecendo, alguma coisa tem que ser revista nessa experiência. Então, por isso que é importante nós revermos, nós avaliarmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui, justificação pela fé envolve avanço em santificação. E aqueles que estão realmente entendendo a obra da cruz vão avançar considerando essa realidade espiritual sobre a sua vida, que já morreu para o pecado em Cristo. Outra verdade ressaltada aqui, avançando, ligada à primeira, se já morremos para o pecado, isso significa que não somos mais escravos do pecado. Olha o que diz ali o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, perceba novamente a importância do saber. Sabendo isto, o que o crente deve saber para crescer em santificação? Ele diz aqui, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então nós precisamos saber que o nosso velho homem já morreu na cruz, foi crucificado. E a expressão velho homem aqui diz respeito ao nosso eu egocêntrico. É o homem pecador não regenerado em Adão. Então, o velho homem foi crucificado com este objetivo, para que o corpo do pecado seja destruído. Uma provável interpretação aqui para a expressão o corpo do pecado, seria a ideia de que o pecado afeta o ser humano por completo, não apenas alma, mas também corpo. Então, este domínio do pecado que é total, que afeta o homem por completo, é destruído pela crucificação do nosso velho homem na cruz. E agora, o crente pode dedicar todo o seu ser a Deus, como servos da justiça, que é uma expressão que Paulo vai usar mais à frente, como servos não mais do pecado, mas servos da justiça. O termo destruído aqui traz a ideia de desativado, tornado ineficaz. Então não é aniquilado, mas é tornado ineficaz. E assim nos tornamos livres da escravidão do pecado. E ele diz aqui, e não sirvamos o pecado como escravos. E ele diz então aqui da nossa antiga condição em Adão. Escravo, conforme os termos, os tempos de Paulo, lá na Roma antiga, escravo era aquele que só poderia fazer aquilo que o seu senhor o ordenava fazer. Então a pessoa escrava, ela estava presa ao seu senhor. Essa é a figura utilizada aqui. É a pessoa presa ao seu senhor. Assim nós éramos sem Cristo, antes de sermos alcançados pelo Evangelho. Escravos do pecado, importante entendermos, meus irmãos, não quer dizer que a pessoa não regenerada só vai fazer coisas depravadas, coisas obscenas e vai ser envolta na pior vida possível e que não possa realizar boas ações. Não é isso, não é isso. O incrédulo, debaixo da graça comum, pode sim realizar boas ações. Pode ser sim o cara certinho, entre aspas, que tem uma moral ali destacada, mas a escravidão do pecado significa que todas as ações, elas estarão manchadas pelo pecado, estarão manchadas pelo egocentrismo. E assim, na essência, o fundamental é que o homem natural é incapaz de se voltar para o Deus verdadeiro, o Deus conforme a Escritura.
ele é incapaz de se voltar para este Deus, de buscar fazer a sua vontade dependendo apenas de si mesmo, de buscar glorificar a Deus dependendo apenas de si mesmo, sem a ação da graça de Deus, do Evangelho, sobre as nossas vidas. Então Paulo está dizendo aqui que Cristo nos libertou desta escravidão, através de sua morte na cruz. O nosso eu escravizado pelo pecado, o velho homem, foi crucificado com Cristo. E assim, nós fomos removidos da tirania do nosso antigo Senhor, o pecado e o diabo, e fomos trazidos para o reino do nosso novo Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz lá: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se hoje nós decidimos por Cristo e queremos viver para Ele, é somente pela graça de Deus, que alcança os seus eleitos pela pregação do Evangelho, pregação da cruz, os regenera, justifica e, através da habitação do Espírito Santo, capacita o crente no desenvolvimento da santificação. Caso contrário, permaneceríamos na escravidão do pecado, desprezando a verdade de Deus, rumando a passos largos e confiantes para o inferno, se não fosse a graça de Deus. Então, o crente precisa lembrar essa realidade. Você em Cristo não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo. Você em Cristo não é mais dominado pelo pecado e agora você pode progredir em santificação. Você precisa lembrar essa realidade. Agora, liberto da tirania do pecado, você tem sim condições de dizer não ao pecado, não à tentação. Você pode vencer. Mas, pastor, como que isso acontece na prática? Como que acontece na prática isso? Isso quer dizer que o crente não vai pecar nunca mais, pastor? Nunca mais? Escravo, não sou mais escravo, morri por pecado, então acabou? 100%? A auréola? Não. O crente ainda peca sim. Santificação, nós entendemos, meus irmãos, é um processo. É um processo. E em certos aspectos, não será da noite para o dia a mudança. E esse processo envolve perseverança. É você continuar. É você relembrando essa realidade espiritual. É você pregando essa realidade espiritual para si mesmo. E perseverar. E continuar. E adquirindo novos hábitos. E mudando. Não na sua força, na graça de Deus. É um processo que envolve altos e baixos. É um processo que envolve retrocessos. Vai ter vezes que você vai pensar: acho que nem crente mais eu sou. Pode acontecer com crente, infelizmente. É um processo que envolve retrocessos. Veja, a Bíblia não ensina o perfeccionismo, perfeição só na glória. Aqui, luta, até o fim. Até o fim. Então, o crente pode sim estar lutando contra pecados recorrentes. Pode acontecer de crente genuíno estar lutando contra pecados recorrentes. Mas veja bem, não será do tipo: eu estou cometendo esse pecado aqui, mas Cristo perdoa. E afinal de contas, ninguém é perfeito. Não. Definitivamente não será assim. Aqueles que foram alcançados pela graça, eles estão entendendo: os meus pecados levaram Cristo à cruz, eu quero abandoná-los. Eu quero abandoná-los. Então haverá quebrantamento no processo, haverá incômodo, haverá por vezes lágrimas, haverá luta, haverá dor. E, amados irmãos, o simples fato de estar havendo luta e incômodo já é evidência da graça de Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, que Deus mande o seu genuíno arrependimento para que essa dor em relação ao pecado cresça. E nós possamos recorrer sempre ao alívio, à solução, ao antídoto, ao remédio, que é Cristo bendito. O evangelho da nossa salvação é se voltar de joelhos para Ele. Então haverá sim, haverá essa questão, mas haverá quebrantamento, o desejo de abandonar, haverá confissão também, haverá confissão.
1 João, lá a epístola que nós estudamos, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, à medida que você confessa ao Senhor os seus pecados, você também desfruta da certeza do perdão, porque tem isso também, no processo vem o inimigo ainda, aterrorizar com culpa. Mas quando nós confessamos a Deus, nós podemos gozar da certeza do perdão, por aquilo que Cristo já fez na cruz. E veja, em certos momentos será importante também você buscar ajuda com irmãos mais experientes, pastores, oração também contínua no processo, inclusive para que o Senhor conceda genuíno arrependimento. Como por exemplo Davi orou, Davi após o seu adultério com Batseba, grande pecado de Davi, caiu feio, Salmo 51, está lá o arrependimento dele, e Davi ora a Deus, é interessante ver isso, como ele não estava à vontade no pecado. Ele ora, ele confessa o seu pecado, ele pede o perdão a Deus, e ele, lá no versículo 10 do Salmo 51, ele ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós temos um crente orando ali, não é um incrédulo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é uma oração contínua, é uma oração que eu faço semanalmente, quase que diariamente. É uma oração que eu relembro, é uma oração que eu oro, é uma oração que eu clamo, é uma oração que nós precisamos fazer diante de Deus. E é nesse sentido então, meus irmãos, de processo, que o crente dia a dia deve negar-se a si mesmo. Jesus ensinou isso, não é verdade? Negar-se a si mesmo, negar o eu egocêntrico, que por vezes quer reaparecer, tomar a cruz, no sentido de mortificar a carne. Tomar a cruz ali não é... Às vezes a gente entende errado também o tomar a cruz, né? Tomar a cruz é essa doença que eu estou passando, falta de emprego, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não tem nada a ver com isso. Cruz é instrumento de morte. Cruz é mortificação. Cruz é carne morrendo. Cruz é egocentrismo. É eu no centro de tudo, morrendo. Para que Cristo cresça, em meio à minha humildade, que também cresce, por eu entendo que eu não tenho nada por mim mesmo, se não for a graça e a glória de Cristo. E assim nós procuramos seguir o Senhor Jesus, seguir a Cristo, e graças a Deus por esse termo, seguir, né? Jesus chama, Jesus não manda, vai lá, Ele diz, venha, siga-me, Ele estará junto. E é por isso que vale a pena toda a jornada, é por Ele, é estar com Ele. Nós já entendemos o amor dEle, nós já entendemos quem Ele é, o caráter perfeito, a pessoa mais amável que existe, mais desejável. Nós já entendemos o que Ele fez por nós, sim, e assim nós queremos seguir este grandioso Rei, e Ele é o Rei de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Redentor, Ele é o glorioso Deus. Então, veja, meus irmãos, nós ainda lutamos contra a presença do pecado. Um aspecto teológico para nós entendermos melhor esse texto, é aquela tensão em que nós vivemos, do já, mas ainda não. No sentido de que o reino já foi inaugurado, Cristo já veio, mas o reino ainda não foi consumado. Então nós estamos experimentando ainda as primícias, são os primeiros frutos de uma obra que Cristo veio realizar, mas ela ainda não foi completa. Então nós entendemos que nós já fomos livrados do poder do pecado, sim, mas ainda não da presença do pecado. E é por isso que tem luta ainda. É por isso que a luta acontece. Como disse o reformador Lutero, com seu típico tom espirituoso, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. E agora tenho que matá-lo todo dia. Então existe essa luta, a carne milita contra o espírito, você não quer mais pecar, ainda que por vezes caindo, mas a questão é, o crente não estará mais à vontade do pecado, e o fato de existir esse incômodo, essa luta já é evidência da graça.
Avançando, terceira verdade aqui, meus irmãos, prosseguindo. O que mais o crente precisa saber? Outra verdade ressaltada aqui. O crente não vive mais na prática habitual do pecado, pois ele ressurgiu juntamente com Cristo e agora vive para Deus, versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, ele diz ali no versículo 7, quem morreu para o pecado pela fé, através da morte de Cristo na cruz, está justificado. Nós já entendemos bem o que significa isso. Então, ele está plenamente perdoado e ele conta com a justiça de Cristo creditada em sua conta. Então, essa realidade de nossa união a Cristo, no versículo 8, Paulo diz, não diz respeito apenas à sua morte, não estamos apenas unidos à morte, mas também à sua ressurreição. Cremos que também com ele viveremos. E aí no versículo 9 ele diz ali, sabedores de que, então quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, naquele glorioso domingo, ele vencendo a morte, depois de 3 dias sepultado, ele vence a morte, ele sai vivo do túmulo, ele sai ressurreto em um domingo como hoje, e ali ele vence não apenas o pecado, mas ele vence a morte, que é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus vence até mesmo esta consequência final, desastrosa do pecado. E morte, nós já aprendemos, tem a ver com separação, separados de Deus. Então, Jesus vence a morte, ele ressuscitou para nunca mais morrer em seu corpo glorificado. E assim, então, unidos a Jesus pela fé, nós vencemos o pecado e também venceremos a morte. Porque na glorificação também ressuscitaremos com corpos glorificados, livrados completamente do pecado para a vida eterna com o Senhor. Mas já no tempo presente, o texto se aplica, nós desfrutamos das primícias desta realidade espiritual sobre as nossas vidas. Juntamente com Cristo, nós podemos afirmar que ressuscitamos com Ele. E assim nós podemos viver para Deus. O que antes era impossível, sem Cristo, agora é possível. Agora podemos sim viver para Deus. Essa é a realidade espiritual sobre as nossas vidas que cremos no Senhor Jesus. Em Cristo, pela graça, nós começamos a desenvolver uma vida voltada para a glória de Deus. Aquela preocupação que não havia, agora existe. Eu quero glorificar o Senhor, a busca por glorificar a Deus. E Paulo explica o que significa essa vida ressurreta com Cristo, já no tempo presente, em outro texto. Por exemplo, olha o que ele diz lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. E ali ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, se você está unido a Cristo, você deve buscar viver à luz da perspectiva da eternidade. Essa é a visão do alto, é viver aqui com a perspectiva da eternidade. Nós estamos vivendo aqui, sendo preparados para o nosso encontro com o Senhor. Nós estamos vivendo aqui e queremos fazer o melhor aqui. Queremos sim fazer o melhor aqui, como sal e luz nessa terra, para a glória do Senhor. Então pensar nas coisas do alto é assim, é considerar cada feito aqui para a glória do Senhor, é lembrar, é meditar nestas verdades, é essas verdades ocupando o central da sua vida. É o assunto que predomina, é o assunto que ganha, é o assunto que volta constantemente à sua mente, é o Evangelho, é viver debaixo do temor de Deus, com a certeza de que somos motivados pela glória de Deus, pensando na glória, pensando no alto em todas as nossas conversas que temos aqui como igreja, pensando no alto nos nossos trabalhos, pensando no alto em nossos ministérios, pensando no alto em nossos casamentos, pensando no alto criando nossos filhos, para a glória de Deus, sabendo que o nosso lar eterno não é aqui,
E assim, nessa atitude, nós buscamos conhecer a Deus a cada momento. Conhecer mais o Senhor, em nossa comunhão com Ele. E é incrível como Deus usa, então, cada circunstância, relacionamentos. A paternidade é impressionante. Quanto Deus nos ensina do cuidado dEle conosco, de um amor imensurável dEle conosco. E agora, como nós representamos e devemos representar isso em nossas famílias, é um tremendo desafio, mas ao mesmo tempo um grandioso privilégio desfrutarmos isso. E assim nós vamos conhecendo o Senhor. A cada momento, a cada circunstância, nós vamos conhecendo o Senhor quando nós estamos centrados nas coisas do alto. Será que você tem sido esta a sua perspectiva também, perspectiva de vida? Tem você buscado as coisas do alto? E avançando em nosso último verso aqui, verso 11, observe que o apóstolo enfatiza a importante atitude do crente. Ele fala de considerar aqui. Então, sabendo destas verdades que nós vimos, nós precisamos considerar como sendo realidade sobre a nossa vida. É um apropriar-se desta verdade pela fé. Ele diz no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A consideração aqui é uma questão de fé que resulta em ação. É uma fé que pensa. É uma fé que pensa à luz do Evangelho e que, fundamentada no Evangelho bíblico, resulta em ação. Paulo está dizendo aqui, viva assim, de acordo com a sua nova identidade. Considere isso e viva realmente como aquele que não é mais escravo do pecado, dizendo não para o pecado dia a dia e sim para Deus, sim para a palavra de Deus, não para o pecado a cada momento, a cada escolha, a cada decisão financeira, a cada clique no mouse, e sim para Deus. Hendrickson, comentarista também aqui em Romanos, ele diz sobre este considerar. Nesse ponto, a doutrina assume o aspecto de exortação. O que havia sido estabelecido, ou seja, que os crentes estão em princípio mortos para o pecado e vivos para Deus, deve ser uma inabalável convicção de seu coração e sua mente, o ponto de partida de todo o seu pensamento, planejamento, regozijo, falar e agir. Eles devem ter constantemente em mente que não são mais o que costumavam ser. Suas vidas cotidianas devem revelar que não se esqueceram disso. Estão em Cristo, escolhidos nele, Efésios 1:4, redimidos nele, Efésios 1:7, vivendo nele, Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, 2 Timóteo 3:12. A justiça de Cristo lhes foi imputada, seu Espírito foi derramado em seu coração. Em certo sentido, é verdade que quando Cristo morreu, eles morreram com ele, quando ressuscitou, ressuscitaram com ele. Então, essa verdade precisa ser evidenciada na nossa vida cotidiana. Portanto, meus irmãos, é importante entendermos, santificação envolve esse processo, mas esse processo tem também a nossa parte ativa nele. Tem também. Envolve a nossa dedicação pessoal, envolve a nossa busca, envolve o nosso esforço, mas isso sempre na dependência da graça de Deus, é em oração, é pedindo que o Senhor capacite você neste processo. E nós aprendemos aqui que antes de mais nada, no processo, é preciso saber, meditar, aprender. Essa verdade precisa ser sempre lembrada, pregada, proclamada para você mesmo, na sua casa, com seus filhos, no contexto onde você está. Essa verdade precisa ser sempre relembrada. A santificação começa aqui, começa com esse entendimento de quem nós somos hoje em Cristo Jesus, se nós estamos nele, se estamos confessando a nossa fé nele. Então, é fundamental esse contato constante com a palavra de Deus. E claro, na sequência, fazer o bom uso dos demais meios de graça, né? Os meios pelos quais crescemos em santificação. Quais são esses meios? Não deixar de congregar, ser membro em uma igreja local, sempre que possível se submeter à pregação pública, o culto solene, vida de oração, prestação de graça também, nós enfatizamos aqui como igreja, aquela atividade em que você procura um irmão, uma irmã de confiança, que você sabe que vai guardar segredo,
que aquilo que você vai ali trabalhar, vai confessar, vai ficar entre vocês dois apenas, e aí então você ali confessa, compartilha as suas lutas, pede oração. Nós temos no nosso site a lista das perguntas que podemos fazer uns aos outros, verificando cada área das nossas vidas, né, nesse entendimento de crescermos graciosamente em santificação. Não é ficar apontando o dedo um para o outro, mas é de se colocar à disposição. Quero orar por você, meu irmão, né? Então você ter essa parceria, ter irmãos que você pode compartilhar e pedir oração e seguir juntos nesse avanço. Concluindo, amados, então essas são verdades afirmadas aqui em nosso texto. Precisamos tomar conhecimento, lembrar, como vimos, o crente unido a Cristo pela fé, morreu para o pecado, não está mais sob o domínio do pecado, ressurgiu para uma nova vida que busca glorificar a Deus. Isso não quer dizer que não vamos mais pecar, vamos lutar ainda contra a presença do pecado até o fim nesta vida, mas a certeza que aprendemos aqui é que o crente em Cristo anda em novidade de vida. Já não somos mais o que éramos na vida antiga em Adão, e pela graça de Deus encontraremos força para progredir em nossa santificação, na dependência completa do Espírito Santo, à luz do Evangelho, e finalmente e principalmente devemos confiar que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que assim seja na sua e na minha vida. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e te adoramos por Cristo Jesus e esta obra bendita na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado pela gloriosa ressurreição. A ressurreição para a vida, a ressurreição para a glória, a ressurreição que nos enche de esperança em um mundo caído, mas um mundo caído que já experimenta as primícias desta gloriosa obra. E nós estamos aqui hoje, Pai, se estamos aqui hoje crendo no Senhor, já é evidência dessa graça restauradora, já é evidência dessa graça santificadora, e aqui nós nos submetemos a Ti, Pai, como igreja. Aplica essa obra nas nossas vidas, santifica-nos em Tua verdade. Queremos seguir os passos de Cristo, não temos essa condição por nós mesmos. Dá-nos vitória sobre os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, que possamos andar em novidade de vida, Senhor, que possamos experimentar esta graça, Senhor, essa graça restauradora, ó Deus, essa graça consoladora também, em meio às nossas lutas contínuas com o pecado, à medida que vamos confessando diante de Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar neste crescimento, Senhor, para a Tua glória, até o glorioso dia em que estaremos face a face diante do Senhor, para todo sempre. Então, muito obrigado a Deus por esta palavra, pelo Teu Evangelho. Aplica essas verdades sobre as nossas vidas, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.